Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, hoje, 21 de outubro, recordamos a memória do Beato Carlos da Áustria. Ele não está no calendário litúrgico da Igreja Universal e, aliás, é um beato pouco conhecido pelas pessoas, mas ele é uma figura extraordinária para iluminar a interpretação do Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, Jesus fala que nós não devemos nos apegar aos bens materiais, aos bens deste mundo. E conta a parábola do rico insensato, que acumulou coisas, mas naquela noite mesmo lhe seria pedido conta de sua vida. Pois bem, quem foi o Beato Carlos da Áustria? O Beato Carlos foi o último imperador do Império Austro-Hungárico, ou seja, durante a Primeira Guerra Mundial, para você se localizar, estamos no início do século XX, ele foi imperador de um império que reunia a Áustria e a Hungria. Acontece que os eventos históricos levaram que, por providência divina, ele fosse feito imperador e também, por permissão divina, ele, destituído do trono, viveu um grande martírio, digamos assim, um grande desapego dos bens materiais e mundanos. Vamos olhar de perto essa vida bem brevemente, naquilo que nos permite o espaço dessa breve homilia. Vejam só, um pouco de história. O trono da Áustria deveria ser herdado pelo arquiduque, que foi assassinado em Sarajevo, exatamente dando origem aos conflitos da Primeira Guerra Mundial. Ou seja, a Primeira Guerra Mundial aconteceu porque o herdeiro do trono da Áustria e da Hungria foi assassinado. Os reis e presidentes das repúblicas tinham acordos entre si, um ficou ofendido, o outro já tomou a defesa, e assim, pela série de alianças, de pactos que havia entre as nações de defesa mútua, estava armada toda uma situação de guerra mundial. Por causa do assassinato de uma pessoa, os países todos se colocaram uns contra os outros e veio a grande carnificina da Primeira Guerra Mundial. Neste cenário de tragédia, de guerra, Carlos foi elevado ao trono. Ele não era o herdeiro original, mas tornou-se o herdeiro. E então, como imperador, ele teve que governar um país durante a guerra e perdeu a guerra. E como todos aqueles que perdem a guerra, ele perdeu tudo. E terminou desterrado na Ilha da Madeira, território de Portugal, onde ele estava realmente totalmente desapegado de todas as coisas materiais, de tudo aquilo que ele tinha nesse mundo. Porque ele não tinha mais a possibilidade de governar, perdeu o trono, perdeu os seus bens, que foram todos confiscados com a derrota, estava na pobreza, nem sabia sequer se ele poderia rever os seus filhos. E, no entanto, este homem, depois dessa grande e enorme derrota, deu a todos os que estavam com ele, que conviviam com ele, exemplo de uma entrega total à providência divina e um amor a Deus desapegado desse mundo. Na virada do ano, que seria o seu último final de ano, ele, com as pessoas que ali estavam no seu exílio, cantou na pequena capela, lá na Ilha da Madeira, um Te Deum, uma ação de graças. Mostrou para todos que estavam ali presentes que havia um coração totalmente voltado para Deus, uma gratidão, onde humanamente falando, ele não tinha nada que agradecer. Ele tinha perdido tudo.
nessa grande gratidão, nessa pobreza, nesse desapego de um homem que foi imperador, mas soube viver como um pobre de espírito, Carlos da Áustria morreu e morreu santamente, oferecendo todo o sacrifício, tudo aquilo que ele perdeu na vida, pela santificação e pelo triunfo da Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Não pensou em si, não pensou no seu império, não pensou nos bens que tinha perdido, pensou na única coisa que importa, no único necessário, aquilo que lhe seria pedido contas 3 meses depois, quando finalmente ele morreu no exílio. Pensou em Deus, o único necessário. Deus, a razão de ser da sua vida, do seu amor. Eis aí uma contraposição, a parábola do rico insensato e a vida verdadeira do sábio e pobre Carlos da Áustria. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.